Fala galerinha do bem, oitavo ano, vamos lá revisar o assunto do bimestre inteiro, né? Boa tarde, boa noite, sei lá que hora que você está vendo esse vídeo. Vamos então recapitular aí boa parte daquilo que a gente conversou. Pessoas, lembrando que a gente começou falando sobre o corpo humano. Então, vamos para a revisão do segundo bimestre, né? Esse bimestre lindo que começou com a gente falando do Tadeu. Tadeuzinho chegou aqui então, ministrou aula para vocês, falou a respeito do funcionamento do organismo. Nós começamos falando sobre esse aparelho locomotor, né? O sistema locomotor, perdão. O sistema locomotor é composto pelo sistema ósseo e sistema muscular. Sistema, basicamente, né, promover a sustentação e também garantir a proteção dos órgãos vitais aí do nosso corpinho. Aqui tem uma boa parte dos ossos, né? Só tem três funções básicas aqui de proteção. Por exemplo, o nosso crânio, né? A caixa craniana que você tem, que é a proteção do cérebro, né? Afinal de contas, o nosso órgão vital aí do corpo, né? Para organizar todas as nossas funções. Quando uma pessoa perde, por exemplo, a capacidade de câmbio, de comunicação entre as demais estruturas, então é caracterizada a tal da morte cerebral no abençoado. Pessoas, proteção contra choques mecânicos, aqui também no pulmão, nos pulmões, né? E coração. Então fica aqui localizado na nossa caixa torácica e a sua medula, né? Essa estruturinha que tem no seu espinhaço aqui atrás, que é a proteção da medula, onde tem todos os feixes de nervos que vão passar pelo nosso corpinho, né? Uma lesão medular pode ocasionar paralisia ou mesmo a morte de um indivíduo. Beleza? Costelas, né? Essa estrutura da caixa torácica. Estou falando aqui bem rapidamente porque a gente já passou um bom tempo falando sobre eles. Estou colocando aqui algumas características mais importantes daquilo que nós já vimos, tá? Então toma cuidado para não achar que só vai cair isso na prova, né? E aí, mas de uma forma geral, eu sintetizei bem o assunto, tá? Então segue pela revisão aí que você vai ter um bom salto aí nas suas aulas. Galera, tem três tipos de costelas, lembra? Costelas verdadeiras, costelas falsas e costelas flutuantes. Qual a diferença de uma e de outra? Costelas verdadeiras, elas saem da coluna e vão se ligar ao osso externo, que é esse osso que nós temos aqui no meio, né? Da nossa caixa torácica. Aqui embaixo você tem as famosas costelas falsas. Por que falsa? Porque ela não se liga ao osso externo, ela se liga a uma outra costela, ó. Ela dá a volta lá por trás e se conecta aqui, ó, né, numa outra costela. Não vai chegar até o osso externo aqui. E por fim, as costelas flutuantes, que não ligam-se a osso algum. Então elas saem e ficam ali mais ou menos fornecendo uma proteçãozinha para os rins, né, aqui nas suas costas. Então, tem uma cartilagenzinha, né, que favorece aqui a movimentação do nosso peito. Caso contrário, o pulmão ficaria comprimido ali dentro e a gente não teria essa capacidade pneumática que a gente tem na hora de respirar e ser feliz, tá bom? Pelve ou cintura pélvica, ou cadeira, como diz a tua avó também, enfim, cada um vai dizer de um jeitão aqui. Pelve masculina, pelve feminina. Qual a diferença de um e de outro? Pelve masculina, fechada, quadrada, né? Por isso que o homem não tem quadril. Mulher já tem aquela cinturinha, né, mais delineada, justamente porque a pelve da mulher ela é mais aberta em virtude de suportar o bebesauro, né? Quando o bebesauro vem para a vida, ele fica então neste bercinho aqui já, ó. É muito mais confortável do que essa coisa nojenta aqui que é dos homens. No caso aqui, existe o osso sacral, né? Você percebe aqui, o tamanho dele é um pouquinho reduzido do das mulheres, não tanto quanto dos homens, né? Isso faz também uma diferença na parte estrutural, né, de posicionamento. Lembra que eu disse para vocês, o ossinho do cóccix aqui, né, o último osso das nossas vértebras, ele funciona como um apoio para você sentar. Se você está sentado agora me vendo, você está apoiando todo o seu corpo sobre essa curvatura que é o ossinho do cóccix. Não tem nada de cauda aí, ok? Senhores, outro osso extremamente importante, grife, faz um luminoso aí nas suas anotações. Por quê? Porque esse cara aqui é muito provável que caia na prova, tá?
Osso hematopoético, o que isso quer dizer? Um osso hematopoético é um osso produtor de células sanguíneas. Ele vai produzir tanto células vermelhas, quanto células brancas, quanto plaquetas, tá? E outras células mais ali. Ele faz com que o nosso organismo tenha essas células que vão favorecer o funcionamento do corpo. Células vermelhas vão dar oxigenação, células brancas fazem a defesa do corpo e as plaquetas agem na coagulação sanguínea. Não precisa saber disso ainda, né? Afinal de contas, ainda a gente não teve esse assunto. Vai ser tema do terceiro bimestre. Vamos falar sobre sangue. Ok. E ossos hematopoéticos, então, principalmente os fêmurs, né? Ou os dois fêmur, que são os ossos mais longos do organismo. São bastante rígidos, bastante firmes, mas não são mais duros. O mais duro é a sua caixa craniana, ok? Aqui é o osso mais longo. E também um osso hematopoético, você tem os ossos porosos, né? No caso, a nossa estrutura pélvica também faz uma parcela dessas células, mas não tanto, tá? Uma pessoa, por exemplo, que não tem as pernas, ela consegue manter a vida dela justamente porque os outros ossos também estão fazendo uma parcela dessas células sanguíneas, tá? Mas também tem uma importância aqui, ok? Vamos falar então de musculatura. Existem 3 tipos de músculo, né? Musculatura esquelética, que é lá o braço do maromba, e o tecido liso ou cardíaco, perdão, né, que vão ser a musculatura involuntária. Voluntária eu controlo, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, certo? No caso dos... tipo João, né? E no caso dos ossos involuntários... Não tem osso involuntário, né? Existem músculos involuntários. Músculo involuntário, tecido liso, que faz parte de toda a mucosa intestinal, e também do tecido cardíaco. Você não fica definindo quando você vai parar de bater seu coração, né? Esse coração pulsante que você vê agora aqui é o tecido cardíaco, né? Tecido lindo, maravilhoso. O que ele tem muito dentro dele? Tem muitas mitocôndrias. Por quê? Por mais que o nosso corpo... as mitocôndrias, aliás, elas são as moléculas de energia, né? As estruturas moleculares da nossa célula que vão produzir energia para nós. A questão é que um coração não para nunca de bater. Se ele parar de bater, você já sabe. Então, ele fica aí 80, 90, 100, 150 anos batendo sem parar. E esse coração fica ali. E aqui dentro tem um monte de mitocôndrias garantindo esse funcionamento. Durma ou acordado, não interessa. Dormindo ou acordado, não interessa qual seja aí o seu estado emocional e físico agora, mas o teu coração não parou de bater, ok? Então, o nosso organismo, ele tem tecidos diferentes aí, com estruturas diferentes para cada tipo muscular. O tecido muscular liso é um pouquinho mais simples, faz aí aqueles famosos movimentos peristálticos, lembra? Vai empurrando lá a comida pelo longo do tubo. Lembra lá daquele brinquedo que eu falei e tal, que eu tenho trauma de infância, enfim. E aqui, uma amostra, né, dele relaxado e dele contraído. Aí nós falamos sobre musculatura estriada esquelética. É toda a musculatura que recobre o seu corpinho. Este músculo que está por cima de você, cobrindo você de uma forma geral, essa musculatura, ela é que garante que você saia por aí se movimentando, fazendo tudo que você faz. Tá? Boa parte da função, né, dele, então, é da locomoção e ela está recobrindo todo o sistema esquelético. É ele que faz, então, uma série de... Aqui nesse caso, esse karateca ali, fazendo esse golpe, o camaradinha, existe estrutura óssea aqui. Caso contrário, você seria uma meba, né? Se arrastando por aí, ao invés de sentar, levantar, correr, subir, descer, saltar, enfim. Nosso corpo é uma máquina, tá? Uma máquina muito bem orquestrada, muito bem definida aí, que funciona perfeitamente. Professor, ele não deveria ter mais mitocôndrias do que o tecido cardíaco, já que a gente tem que fazer tudo isso? Não. Imagine que um coração ele tem que ter o tempo todo trabalhando. Você pode relaxar a sua musculatura. À medida que você está dormindo, por exemplo, você praticamente não usa o teu tecido esquelético, né? Você está em repouso. Então você leva aí 1/3 do teu dia dormindo. Alguns muito mais, não é mesmo? Mas o caso do coração
faça chuva ou faça sol, durma ou acorde, ele vai estar batendo, pulsando, falando para você, olha, eu fiquei aqui, viu, trabalhando, enquanto você não liga para ele, né? Você trata ele mal, fica tomando Coca-Cola aí adoidado e depois dá problemas. Não pode dar problemas no coração. E também fica maltratando ele com amores que você, né? Isso aí. Não pode ficar com esses amor platônico aí com os tiozinhos da TV. Galera, aqui tem um tipo muscular ativo, né? E aqui tem um tipo muscular inativo. Neste caso, eu estou falando aqui de professor Marcelo, ou pior do que isso, né? Inativo, está praticamente negativo nesse caso, e o ativo, uma pessoa que está ali fazendo a sua atividade física regular, né, academia e tal, de fortalecimento muscular. O nosso corpo, na medida que nós vamos fazendo os movimentos de contração muscular, ele vai tendo uma certa regularidade, ele vai entendendo do tipo, cara, esse piá está fazendo muita musculação, ou seja, ele está trabalhando, ele está precisando de mim. Logo, eu tenho que me preparar para não deixar ele na mão. Então, ele começa a criar mais fibras musculares e aí você fica patolinha lá para poder o quê? Sei lá o que você vai fazer com tanto músculo, se ficar na academia só, você não vai usar nunca, né? Mas é bom para o funcionamento do organismo, né? Então, tá tudo certo. Pessoas, ali do ladinho, ó, tem um movimento de contração e movimento de relaxamento, né? Que faz parte destes movimentos aqui, né? Aqui eu tenho uma musculatura contraída e aqui atrás o tríceps estando relaxado. Agora o bíceps relaxado e o tríceps contraído. Lembra que tem integração entre o sistema ósseo e muscular que faz os movimentos de alavanca entre um e outro. Lembre também que eles fazem movimentos antagônicos uns aos outros, tá? Tem uma estruturinha que eu esqueci de colocar aqui, que é muito, mas muito importante você saber, ok? Movimentos esqueléticos, ele faz parte, lembra lá da estruturação do sarcômero. Sarcômero era aquelas fibras que ficavam deslizando uma sobre a outra, lembra? Umas fibrinhas lá, fibra de actina, miosina, enfim. Pessoas, dá uma olhadinha com carinho nesse assunto, tá? Vai cair pelo menos uma questão na prova referente a essas... Opa, estralei meu dedinho. Fazendo referência ao funcionamento de contração muscular e relaxamento, tá? Volta lá nos nossos slides, lá, se não me engano, da semana 3, semana 4, que tinha a questão da contração muscular, tá bom? Isso é bem importante você dar uma olhada, porque com certeza vai cair uma questão sobre o funcionamento muscular na sua avaliação, beleza? Galerinha, Lua, Terra e Sol. Aí a gente deixou o corpo humano e foi para o mundo da Lua. Professor, eu continuo no mundo da Lua no meu corpinho. Ok, isso daí é problema de quem não está fazendo muita coisa nessa quarentena, não é mesmo? Mas você agora está querendo correr atrás do prejuízo. Você está aqui fazendo a sua revisão, então é isso aí, vamos lá. Galerinha do bem, tem 3 movimentos da nossa querida Lua, ou o nosso satélite natural, corpo celeste. Luminoso ou iluminado? Iluminado, ele não tem luz própria, né? Por mais que a Lua tenha todo o brilho dela, a beleza dela, ela é apenas um espelho da luz solar para nos iluminar ou alumiar durante a noite, ok? Translação, movimento da Lua ao redor do Sol. Rotação, o movimento dela ao redor do próprio eixo, como a Terra faz. E a revolução, que é o movimento da Lua em torno da Terra. Lembrando que o movimento de rotação e revolução, eles são simultâneos, né? Uma vez que a Lua, ela fica sempre mostrando a mesma cara ali pra gente. Ela não faz este movimento enquanto está girando, né, em torno da Terra. Ela sempre está mostrando a mesma face, né, para nós. Você nunca vai ver as costas da Lua neste caso, tá? Professor, por que ela está rodando ali então? É porque eu dei um tapinha nela e ela começou a girar. Nesse caso aqui é só uma representação, né, bobinho? Nesse caso aqui a Lua não tem essa parte, a parte que nós mais enxergamos da Lua é a parte sem essas manchas todas aí, que é onde ela recebe boa parte das pancadas, ok? Em qual das fases da Lua, lembrando, é possível observar apenas 50% dela? Lua cheia, né? A outra metade, então, está coberta, né? Está encoberta, aliás, aos nossos olhos, as costas da Lua e a parte da frente, então, onde eu enxergo metade da Lua, nesse caso, então, é a Lua cheia, não é quarto minguante nem quarto crescente, tá bom? Falando em quarto minguante, quarto crescente, enfim, lembre deste desenho, lembre aqui, ó, que um observador
aqui neste ponto, na linha do Equador, por exemplo, vou colocar um camarada aqui, se ele estiver olhando para a Lua nesse sentido, a Lua estiver nessa posição em relação ao Sol, vamos colocar aqui que ela está um pouquinho deslocada, tá? Ela não está alinhada com o Sol, não estou tendo um eclipse. Mas eu estou vendo o quê? Estou vendo a fase de Lua nova, uma vez que a parte de trás da Lua está sendo iluminada e eu estou vendo apenas uma pequena silhueta dela, ok? Neste caso aqui, ó, eu estou vendo a Lua cheia. Por que a Lua cheia? Porque a face da Lua que está apontada para mim, o Sol está iluminando completamente. Eu que sou observador, que estou aqui olhando para ela, eu consigo enxergar ela inteira iluminadinha, ok? Se você quiser fazer aquelas brincadeirinhas com lanterna, pega teu celular, aí pega uma laranja, ilumina para você ver, dá um giro em volta, ele vai te ajudar a ter essa referência de movimentação. Acho que não é nenhuma novidade, não é nenhum problema para você identificar essas fases lunares. O importante é só você saber aonde está o referencial do observador, né? O observador está olhando para onde e da onde. Aí nesse ponto é interessante você ficar esperto, tá? Então, mais uma vez, falando, sempre a face observada é a mesma, apesar de nem sempre estar toda iluminada. Então, eu estou olhando sempre a mesma face da Lua. Mesmo que aqui essa parte que eu não estou vendo aqui, ó, ela está escurinha, mas ela está sempre a mesma face que está apontada para cá. Belezinha? Pessoas, falamos depois do perigeu e apogeu lunar. Apogeu era um movimento. Quando a Lua faz lá o seu movimento de revolução em torno da Terra, ele está girando e tem a órbita lunar é levemente achatada, tá? Pelo fato dela ser levemente achatada, então ela vai ter também ela fica um pouquinho deslocada assim, em relação ao centro. A Terra não está bem certinho no centro dessa órbita. Então tem um momento que essa distância em relação à Terra, é um pouquinho maior, tá? Então a Lua está no seu apogeu quando ela fica mais distante. Vira então o movimento ela faz o movimento, retornando ao movimento, vai dar origem então ao perigeu, que é o momento da sua órbita ali, da sua movimentação em torno da Terra, que vai estar mais próxima do nosso planetinha lindo do coração. Aqui mais uma representação, você vai perceber então que o perigeu a distância é menor em relação ao apogeu, né, que aqui está quase dobrada, não é tanto assim, mas é mais para você ter também uma referência aí, ok? Órbita então ela é elíptica, ou seja, levemente achatada. Falando então sobre as marés, lembrando que a Lua tem uma suposta atração, uma real atração pelo nosso planeta. A gente é tão bonito que a Lua quis colar em nós e nunca mais soltou. Então, nós temos a maré baixa nesses dois pontos e a maré alta nesses pontos aqui. A Lua está, então, puxando a calota hídrica da Terra, né? A calota não, a esfera, a nossa hidrosfera, ela está fazendo esse repuxo aí, neste caso, e está fazendo então com que aquela bexiguinha, lembra que eu falei, né? Você pegar uma bexiga e esticar as pontas dela, vai dar mais ou menos esses movimentos aqui. Maré alta, então, nesses pontos aqui da Terra, maré baixa nesses pontos aqui. Aqui eu só estou colocando para você referência, nem pegue como norte e sul, porque não é bem essa referência, tá? Depende de onde a Lua está puxando, tá? Então ela faz uma órbita, né, um pouquinho doida ali. Ora a Lua vai nascer aqui, ora a Lua vai nascer mais ou menos ali. Então essa movimentação também influencia na questão das nossas marés, ok? Então tem aqui as marés de Cisígia, né? Quando a Lua juntamente com o Sol, elas puxam no mesmo sentido. Então eu tenho marés mais altas nesses pontos aqui, né? Quando a Lua está puxando ou aqui ou aqui. A questão é, se ela está alinhada com o Sol, então neste caso nós teremos a tal da maré de Cisígia. Isso é interessantíssimo você saber. Depois nós temos então as marés de quadraturas, né? Aqui ficou
apagadinho, mas no teu PowerPoint você consegue resgatar isso aqui. Quando a Lua não está alinhada com o Sol, né? Então a Lua está puxando para cima e o Sol para lá. O Sol tem uma atração, você percebe aqui, ó, que a atração que o Sol faz em relação à hidrosfera é bem menor do que a Lua. Por quê? Devido à proximidade de um e de outro, né? Como a Lua está mais próxima, ela tem o seu peso todo lá, ela acaba fazendo essa atração aí do nosso satélitezinho. Lembra lá que eu dei um Hadouken nessa Lua, ela foi afastada para lá e nós vimos sobre os eclipses. 2 tipos de eclipses, basicamente, né? Eclipse lunar, onde a Terra fica entre a Lua e o Sol e a sombra da Terra é projetada na Lua. Por isso, eclipse lunar, ok? Então, neste caso aqui, é onde a gente encontra ali a lua de sangue, aquela coisa toda, né? Ali você tem alguns desenhos da onde aparece essa bendita dessa lua. Quando nós temos aqui, estamos na umbra, umbra é o momento que a lua fica completamente escondida atrás da Terra, né? Então, nesse ponto aqui, a gente tem a tal do eclipse umbral. E no caso da penumbra, é o tal do eclipse parcial que a gente tem, né? Onde ele faz apenas algumas movimentações, se enxerga uma parte da sombra da Terra sendo projetada por um tempo sobre o nosso satélite natural. E o eclipse solar? Professor, se o eclipse lunar era quando a sombra da Terra era projetado sobre a Lua, por que o eclipse solar é quando a sombra da Lua é projetada sobre a Terra? Não sei, querido, só sei que deram esse nome. Então, o Sol acaba projetando a sombra da Lua sobre a Terra. Nesse ponto, então, nós temos o tal do eclipse do Sol. Nesse caso, seria mais ou menos, eu estou brincando, tá? A questão do nome aqui. Porque no eclipse lunar, nós enxergamos a sombra sobre a Lua, correto? E no caso do eclipse solar, eu enxergo não é bem a sombra, né, porque a Lua está entrando na frente, mas eu enxergo um movimento, aquele corte lá, aquela dentada que o eclipse dá, eu enxergo no Sol, né, porque a Lua está sobrepondo a imagem que nós tínhamos naturalmente do Sol, tá bom? Então, é isso aí. Depois, na última aula, nós vimos sobre tempo e clima. Rapidinho aqui, não vou me ater tanto nesse ponto aqui, então são só 3 ou 4 slides. A questão da latitude, lembre que os raios solares vão chegar sendo mais incisivos nos pontos médios aqui da Terra, né? Enquanto nos polos ele vai estar sendo com mais brandura. Lembre que existe ainda a camada atmosférica aqui no entorno, né? E à medida que o Sol entra na camada atmosférica, os raios solares vão se dissipando. E isso faz com que então a gente tenha um resfriamento significativo nos polos que estão mais afastados aqui, né? Neste caso, a Terra, ela tem uma leve inclinação. Essa inclinação faz com que o Polo Sul, aqui, que é o nosso caso agora, o Polo Sul está praticamente 6 meses apontando para uma região onde nós não vamos ter tanta incidência de raio solar no hemisfério sul, né? Então nós temos aqui agora o famoso inverno. Quanto mais próximo aqui, né, a inclinação for em relação ao Sol, então aquele hemisfério ele vai receber a estação do ano do verão lá, né, no caso. Então lá enquanto nós estamos começando nesta semana o nosso inverno definitivamente, semana que vem começa a esfriar, suas provas vão ser uma delícia, vai estar bem friozinho para você poder fazer as suas provas e vai poder fazer com ao invés de Coca-Cola, com um Nescauzinho e tal, então vai estar bem prazeroso. E no caso lá no Polo Norte, você vai estar ali ou no hemisfério norte, de uma forma geral, eles estão lá experimentando um pouquinho do frescor do verão, né? O calorzinho do verão lá para poder desfrutar. A altitude tem uma grande referência, né, também. Aqui nós estamos falando sobre latitude, né, que é a distância aqui do trópico em relação ao norte e ao sul. E aqui nós temos a altitude, que é a altura mesmo, em termos, né, do ser humano em relação à distância que ele está da geosfera. Nesse caso, da geosfera ou do nível do mar, né, que a gente conhece. Não é da geosfera, porque aqui eles ainda estão na geosfera.
Tem esse desenho aqui, talvez você não esteja vendo as moléculas de ar que estão dispostas ali, a mulherzinha está lá em cima, o cara está sofrendo para chegar nela lá, ela está numa condição de ar rarefeito enquanto ele tem mais oxigênio. Lembra que tem a ver com o peso ou a densidade molecular das moléculas gasosas destes pontos aí, tá? Pressão atmosférica, lembra? Eu até comentei na nossa live lá, pressão nada mais é do que o peso de algo sobre alguma coisa ou alguém, né? Nesse caso, a maior pressão está sobre este camarada, porque a coluna de ar é maior sobre ele do que sobre ela aqui, que a pressão é bem menor. Então é uma camada de baixa pressão, porém o ar também se torna rarefeito. A quantidade de oxigênio nessas regiões, pelo oxigênio ser um ar um pouquinho mais denso, ele fica mais baixo, ok? Circulação atmosférica, lembre lá que nós temos todas as camadas de vento, enfim, né, que fazem a movimentação de acordo com a rotação da Terra, né? Então, na medida que a Terra vai girando em torno do seu próprio eixo, ela também vai deslocando as correntes de vento. Tá? Lembre que também existe a questão de aquecimento, né? Na medida que os trópicos são mais aquecidos, o ar quente, então, ele sobe, dando lugar para uma camada de ar frio que vai chegar até ele. Logo, você vai encontrar, então, boa parte dos ventos, nesse caso aqui, ó, os ventos asiáticos, enfim, são regiões de alta pressão que vão, o ar carregado mais gelado vai descer e vai ocupar o lugar do ar quente que está subindo lá nos trópicos. Então, você tem essa movimentação. Na medida que o ar quente vai subindo, ele vai, então, sendo resfriado, né, nas camadas mais altas ali da atmosfera, e aí, enfim, ele volta a descer e aquele ciclo se mantém, né, mantendo um grande ar-condicionado funcionando aí para o nosso planetinha lindo do meu coração. E por fim aí, as correntes oceânicas, eu comentei com vocês rapidamente também a coloração aqui, você lembra? As vermelhas são correntes quentes, as azuis são correntes geladas, né? Que estão sendo, vão ocasionar então uma boa mudança no clima ou no ambiente dessas regiões. O Chile, por exemplo, que fica nesse ponto, lembra que eu comentei que existe o ar bastante seco, né? Falta de chuva em virtude de, aqui nesse ponto nós temos a Cordilheira dos Andes, que protege o Chile, na teoria, né, protege dos ventos e também das chuvas que vêm da floresta amazônica, enfim, nessa região aqui do Brasil. E a chuva que vem aqui, como eu tenho uma maré, uma corrente uma corrente marítima bastante gelada que sobe por essa costa chilena, a água resfriando faz com que exista precipitação ainda no alto mar. Então faz com que chova muito no oceano e pouco na costa chilena. Por isso eles têm escassez de água ali mesmo, né, com relação à chuva. Boa parte da água que eles têm é justamente derivada do degelo ali da Cordilheira dos Andes. Ok? Pessoas bonitas, espero que você aproveite a revisão, lembre de fazer anotações. Sexta-feira nós teremos aí então a nossa live, dá uma checada lá no PDA lá para a gente alinhar o horário, e se não me engano, não lembro o horário agora, mas acredito que seja às 11 horas mesmo, como foi as outras. Espero que você estude, galera. A prova, ela não está fácil. Lembre o seguinte, eu fazer uma prova, na nossa atual circunstância, não é a prova que você vem fazendo regularmente. Porém, o que nós estamos buscando é que você aplique o conhecimento que você teve ao longo do bimestre. Tá? Lembre que você está preparando está se preparando, aliás, né, para futuros desafios que você terá, como vestibular, como outras questões, mas mais do que tudo, você está se preparando para a sua vida. Então não dê uma de João sem braço e vai lá e não faz, vou fazer, levar nas coxas, depois eu vou lá e dou um jeito, corro atrás do prejuízo. Dê o seu melhor. Saiba que o padrão de Deus para a criação do universo não foi baixo, né? Lembre que ao sétimo dia Deus não descansou. Deus parou para avaliar, para admirar a obra das suas mãos, né? Quando ele falou, cara, eis que é tudo muito bom, né? Depois que ele criou eu e você. Então, faça parte agora da criação divina aí, fazendo as coisas com excelência, né? Conduzindo da melhor maneira possível
os teus estudos, aproveitando, sendo um bom mordomo daquilo que Deus está colocando na tua mão e do que seus pais estão ofertando para você, e que a gente possa então aí iniciar uma trajetória aí de ascensão aí em direção àquilo que vai ser sua vida profissional. Beleza? Galerinha, morro de saudades, beijinho, Deus abençoe. Qualquer coisa, manda um recadinho no PDA lá que a gente vai conversando, ok? Deus te abençoe, até logo.